Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os que estão deste lado a nos acompanhar. Na verdade, nós preferimos levar a cabo a biografia dos nossos shuyukhes, isto por causa de alguma inquietação da minha própria biografia. Alguns diziam que Abdurrahman é zimbabuiano, outros dizem é angolano, outros dizem que não é malauiano, outros dizem é tanzaniano. Portanto, a partir destas inquietações, achei conveniente levar também as minhas inquietações para explicar ao público, principalmente aqueles que gostam dos nossos programas, aqueles que são nossos seguidores. E começamos mesmo com o nosso irmão Arafat. Hoje estamos com o nosso ilustre Sheikh Mubin Hajat, o qual tem nos brindado bastante com os seus ensinamentos nas redes sociais. Portanto, hoje vamos conhecer a sua biografia e desde já quero o agradecer pela gentileza e por ter aceito o nosso convite e uma especial saudação a ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Tudo bem, graças a Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Sheikh, nós gostávamos de o conhecer, porque na verdade são várias coisas, são vários comentários que andam por ali ou por aí. Se calhar algumas pessoas querem conhecer de forma um pouco mais detalhada quem é o Sheikh Mubin Hajat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, falar da própria pessoa, sem dúvida que é difícil, mas às vezes é necessário o público e as pessoas conhecerem de quem tomam o conhecimento. E é por isso que consta que um dos tabi'ins dizia que este conhecimento é a vossa religião. Então vocês devem tomar atenção de quem vocês tomam o mesmo. Portanto, é necessário e é uma necessidade hoje em dia nós conhecermos e procurarmos saber de quem nós tomamos o conhecimento, onde é que ele estudou, com quem estudou. Tudo isso é importante para nós como um público, porque poderá vir alguém, e é bastante comum, pessoas que não estudaram alguma coisa, não têm formação alguma, têm meramente a vontade e acabam propagando o din, às vezes distorcidamente. Então é importante nós conhecermos a biografia das pessoas de quem nós tomamos o conhecimento. E eu queria agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala primeiramente e depois a sua equipe, Sheikh Abdurrahman, pela esta brilhante iniciativa. Que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense da melhor forma possível e que conceda a si e a todos nós firmeza neste trabalho. Amém, amém. O meu nome é conhecido e todos vocês conhecem, Mubin Hajat. O meu pai chama-se Ibrahim, o apelido que é Hajat, natural de Maputo, nascido em 1990. Portanto, tenho 27 anos de idade, apesar de pessoas quando olham para mim dizem que tenho 35 ou 40 anos de idade, até acham que eu sou o irmão mais velho, mas eu sou o irmão mais novo da família, alhamdulillah. Nasci no ano 1990 e vivo e sempre vivi no Spamanin. Spamanin, estudei a escola na Muyuana, que hoje já foi destruída, mas inshallah vão voltar a reconstruir. Fiz lá a minha escola primária, de primeira e a 7ª classe. E a madrasa fui estudando no Masjid Afro-Maometana e no Masjid Uthman Sabur. É um masjid que encontra-se perto da Bazoca. Estudei também no Anuaril, mas foi muito pouco tempo. A maior parte do tempo estudei no Afro-Maometana
e depois é que passei para o Masjid Uthman Sabur, e foi lá onde decorei aproximadamente 4 juzes. Decorei lá porque não estava a ter muitos progressos no Afro-Momentana, então meu pai preferiu transferir-me para o Masjid Uthman Sabur e decorei lá os meus 4 juzes. E com 2 anos de idade, o meu pai, já desde criança, sempre colocou na nossa mente que nós tínhamos que memorizar o Coran e seguir com os ensinamentos do Din. Então nós crescemos com esta mentalidade que qualquer dia nós teremos que abandonar a nossa casa para sair na procura do conhecimento religioso. Com 2 anos de idade, o meu pai avisou-nos que deveríamos ir até a África do Sul para memorizar o Coran. África do Sul, mashallah, é um país que nós sempre ouvimos que formavam e formam bons huffaz, memorizadores do Coran. Então sempre optou-se por mandar os filhos para lá. Foi aproximadamente no ano 2002, quando eu tinha 12 anos, que saí de casa para memorizar o Coran no Darul Uloom Zakaria. É uma instituição religiosa que encontra-se na África do Sul, na cidade de Lenésia. Estive lá, eu juntamente com meu irmão, o Sheikh Muhammad, que é professor no Hamza, fomos juntos para lá. E sem dúvida que foi bastante difícil, foi a primeira vez que nós saíamos de casa. É a primeira vez que nós saímos de casa, abandonar os nossos pais, os nossos irmãos, amigos. Estávamos já familiarizados com a nossa sociedade, a forma de viver, com os nossos companheiros, amigos. E lá a vida era um pouco diferente. Como disse, ali praticamente era só estudar, memorizar o Coran. E talvez o Sheikh já tenha passado na hora de Fajr, mashallah, é batido com ferro, se não é, para as pessoas acordarem. Tudo aquilo são coisas que nós não estávamos habituados, mas sem dúvida que foi uma boa oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. E como dizem que tudo que é bom necessita de um esforço. E eu não me arrependo de ter ido para lá, muito pelo contrário, sempre agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala de ter me concedido esta oportunidade. Quando fui para lá em 2002, voltei a iniciar com o dito livro Nuran Qaida. Apesar de já ter tido 4 juzes, mas eles testaram e viram que o tajwid não estava correto, infelizmente. Então tivemos que voltar para o Nuran Qaida, voltar a aprender Alif, Ba, Ta, Tha, e permanecemos 1 mês naquele livro. Mas era necessário para proceder com os ensinamentos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala abriu as portas e nós fomos memorizando o Coran. O meu professor chamava-se Maulana Bilal. Era um jovem sul-africano, mashallah, bastante competente, muito carinhoso com os seus alunos, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe recompense por tudo que fez por nós. Amém. Qual nacionalidade, de que nacionalidade era o professor? Ou era sul-africano mesmo. Era sul-africano. E memorizamos com ele o Coran. E por acaso, nós fomos os primeiros alunos dele, porque ele acabava de entrar naquele ano. A classe foi formada por nós fomos os primeiros alunos. E é por isso que eu, se não me engano, fui o 3º ou 4º aluno a concluir com ele. Fui o 3º ou 4º aluno a concluir com o mesmo professor. Depois disso, fui memorizando o Coran e levei aproximadamente a 2 anos e meio. 2 anos e meio para memorizar o Coran inteiro. E outro metade ano, para completar os 3, acabei ficando para fazer a revisão do Coran. Porque eles incentivam bastante a pessoa não sair
antes de firmar e deixar o Corão bem perfeito na mente. Então permaneci lá durante meio ano só a fazer a revisão daquilo que já havia memorizado. Depois de já ter terminado, eu gostaria bastante de permanecer cá, porque nós naquela idade não vemos a hora de voltar para casa e continuar com o ambiente que tínhamos, viver com os nossos pais, com os nossos irmãos e amigos. E eu fiz uma grande pressão ao meu pai para que me deixasse estudar no mínimo no Hamza. Eu queria bastante permanecer no Hamza, mas o meu pai rejeitou. Os amigos que eu pedia conselho também rejeitaram e disseram que não, é melhor tu continuares naquela mesma instituição. Desculpa, este pedido de vir estudar no Hamza acontece depois de ter concluído o Hifz na África do Sul? Sim. Okay. Depois de já ter terminado com o Hifz. Ok. Mas o pedido foi rejeitado, portanto tive que voltar para aquilo que dissemos, curso da Alim, os ensinamentos islâmicos. E permaneci lá mais 3 anos. Fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, íamos aprendendo a língua árabe, Urdu, a traduzir os livros de árabe para Urdu. Sem dúvida que foi uma grande experiência aprender as duas línguas e ter a mínima noção daquilo que são os ensinamentos do Islã na sua base. Iniciamos com aqueles livros, Qasas al-Nabiyyin, História dos Profetas, que era para crianças. Eu lembro-me que ali vem Lil Atfal, que é para crianças, e nós já éramos pessoas com 14 ou 15 anos. Então um dos professores disse que esse livro não é para vocês. Como é que vocês respondem? Nós todos ficamos calados. Então ele disse que todo aquele que é ignorante é considerado como criança. Ainda que você tenha 17 ou 18 anos, mas que você é ignorante, deve iniciar com este livro. Você deve iniciar com este livro. E é um livro bastante interessante, alhamdulillah, para as crianças. Ele trouxe a história de uma forma muito bonita e convincente, alhamdulillah. Permaneci lá 3 anos, mais 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano. No total, resumindo, permaneci na África do Sul 6 anos. 6 anos. Okay. 3 anos de Hifz e 3 anos de curso da área, os ensinamentos islâmicos. E meu irmão, que esteve comigo, o Sheikh Muhammad, no decorrer do Hifz, acho que foi depois de 2 anos e meio, ele recebeu a bolsa para a Medina. Eu tinha como meu ombro meu irmão. Eu, como sou o mais novo, sempre estive do lado do meu irmão, e sem dúvida que isso foi um consolo para mim. E quando ele foi aceito para a Medina, eu fiquei sozinho. E sem dúvida que foi um grande sofrimento. Fiquei bastante isolado, mas Allah subhanahu wa ta'ala facilitou e demos continuidade. Depois de eu já ter terminado o terceiro ano, lembro-me ainda hoje, foram alguns dias antes do exame final do terceiro ano que eu recebi a mensagem que a minha bolsa para a Medina havia saído. Alhamdulillah. E fiquei bastante contente. Até hoje lembro-me do dia que ouvi a notícia. Quase que não acreditava. Muito esperei para receber esta bolsa, mas Allah subhanahu wa ta'ala tinha a sua prudência e sabia porque colocou naquele exato momento a bolsa. Portanto, voltei para as férias, foi no mês de Ramadã, se não me engano, depois de já ter terminado o terceiro ano, e fui para a Medina, precisamente no ano 2008. Fui para a Medina e iniciei com os estudos lá. Cheguei em Medina, entrei no Instituto de Língua. E permaneci lá 2 anos a aprender a língua árabe. É verdade que no Instituto de Língua existem ensinamentos básicos sobre o fiqh, sobre o hadith, mas tudo aquilo que o muçulmano deve saber, não é aprofundado. Eles inclinam-se mais para os ensinamentos da língua árabe.
porque é um instituto de língua e eles focam mais neste objetivo. Desculpe, Sheikh, quando falamos de fiqh, eu penso que algumas pessoas, ou estamos a falar para um público, gostaria que traduzisse esta palavra fiqh. Fiqh, que é a jurisprudência islâmica, como é que a pessoa deve fazer o salah, como é que deve fazer o wudu, como é que deve fazer o zakah, dar o zakah, o jejum de Ramadã e o hajj, tudo aquilo que tem a ver com as regras do din. Então fomos ensinados de uma forma muito resumida para termos a mínima noção. Quando terminei os 2 anos de língua, segui para a faculdade. No último ano de Instituto de Língua, quando a pessoa já está no último semestre, porque são 4 semestres, cada ano é composto por 2 semestres. Então, quando a pessoa chega no 4º nível, uns 2 meses antes dos exames finais, vem um grupo para já fazer uma nova entrevista para qual faculdade tu queres te ingressar. E eu, primeiramente, escolhi a faculdade de Hadith. Escolhi a faculdade de Hadith porque tinha um grande amor por Hadith e sempre achei que era benéfico para mim. Sem dúvida que existem muitas outras faculdades e todas elas são benéficas. Temos a faculdade de Dawah, de como propagar o din e como lidar com os que professam as outras religiões. Depois temos o Sharia, que foca mais nas regras relacionadas com o Islã, a jurisprudência islâmica. Depois temos a faculdade do Coran, que está mais baseada nos ensinamentos relacionados com o Coran. Depois temos Hadith, depois temos da língua árabe, que é específico só para a língua árabe. Nós estamos a falar do instituto, é uma faculdade só da língua árabe. Então eu ingressei ou optei por ingressar na faculdade de Hadith. E viemos de férias, como é do nosso conhecimento, Sheikh, os estudantes de Medina anualmente têm o privilégio de irem de férias para as suas cidades. Alhamdulillah que o governo saudita custeia todas as despesas. Quando eu voltei, depois de já ter terminado o Instituto de Língua, e conversei com alguns dos nossos professores, eles aconselharam a ingressar para a faculdade de Sharia. Porque disseram que a faculdade de Hadith é uma especialidade. Tu focas mais nos narradores, se o Hadith é autêntico ou não é autêntico, sem dúvida que é bastante importante. Mas eles diziam que neste exato momento nós precisamos mais do Sharia ou Dawah. Então escolhe entre essas 2 faculdades. Então eu optei por entrar na faculdade de Sharia. Quando cheguei, depois das férias, depois de ter voltado de Moçambique a Medina, foi um processo para mudar a faculdade, porque eles já haviam escrevido que o Mubin vai para a faculdade de Hadith, até que tive que presenciar durante um mês as aulas na faculdade de Hadith. Só depois é que o meu nome saiu para a faculdade de Sharia. Continuei com os meus estudos lá 4 anos. 4 anos, como eu havia dito, cada ano é composto por 2 semestres. Portanto, temos lá 8 semestres. Fiz a faculdade de Sharia. E quando terminei, eu já estava cansado, Sheikh. Já queria voltar para Moçambique. Aquilo que eu havia dito, que nós sempre queremos voltar para o nosso ambiente. Casa é casa, ainda eu tenho dito, casa é casa, ainda que você viva numa palhota. É verdade. Casa é casa, ainda que você viva numa palhota. Então a ansiedade de voltar para casa era enorme. Só que houve um evento que pouco antes de nós terminarmos com o último semestre, as pessoas já começam a candidatar-se para um mestrado. E eu, bem sentado na minha cadeira, os meus colegas, todos eles exaltados, porque tinha que se pedir uma carta de recomendação aos professores para eles serem aceitos no mestrado e para serem admitidos. Então, os meus colegas sempre pressionavam-me: Mubin, tu és um bom aluno, vamos lá concorrer, pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala abra as suas portas. E foi uma grande pressão. Eu nunca tive e nunca desejei fazer o mestrado e sempre quis voltar após a faculdade. Mas concorremos para o mestrado.
alhamdulillah, foram aproximadamente 80 alunos que concorreram e apenas 25 é que foram aceitos, porque não é possível aceitarem a todos, porque é um pouco restrito as salas, os professores. Então foram aceitos 25 alunos e eu também fiz parte destes 25, graças a Allah subhanahu wa ta'ala. E concorremos para a área de economia islâmica. Era uma área nova também na faculdade que havia aberto há 2 ou 3 anos antes de eu entrar. Eu era o terceiro grupo a entrar para este mestrado. E tive algumas dificuldades nesse mestrado porque estava a sair de um ensinamento só religioso. Porque nós aprendemos Salat, Zakah, Hajj. Agora sair deste ritmo logo para a economia foi um pouco difícil. É verdade. Apesar de ser uma economia islâmica, mas é preciso dominar a matemática e várias outras matérias. Estatística, geografia, tudo isso tem uma relação com a economia. Então o esforço tinha que ser dobrado. E eu lembro até hoje de um colega que era de Níger. Foi quem mais apoiou-me para conseguir prosperar neste mestrado. Graças a Allah, diariamente tínhamos aulas extras no Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Porque quando o professor falava, nós praticamente não entendíamos nada. Estávamos desatualizados. Estás a imaginar, chefe? Sim. Sair de uma aula, de um ritmo religioso para a economia. Então, é complicado. Tínhamos que redobrar os esforços. Mas, alhamdulillah, conseguimos terminar com os 2 anos de mestrado, que são estudos. Geralmente, mestrado é só de 1 ano, quer dizer, os professores só lecionam 1 ano. Mas como nós estávamos a sair de uma área diferente, então eles disseram que temos que ensinar durante 2 anos, porque 1 ano não seria suficiente. Porque para os outros mestrados, geralmente, é só 1 ano. Os professores só ensinam durante 1 ano e durante os outros anos a pessoa fica a fazer a sua pesquisa para a defesa. Mas nós tivemos que estudar 2 anos com o professor, quer dizer, na carteira, como alunos normais, e depois disso que tínhamos que escrever a nossa tese. E quando terminamos os 2 anos, a preocupação foi ainda maior, porque já tínhamos que escrever a nossa tese. E a nossa universidade é muito conhecida, é muito rigorosa. A pessoa, se não apresenta o tema da tese durante alguns meses, é expulso. É expulso e a sua bolsa é cancelada e a pessoa terá que voltar para o seu país. Então a preocupação foi ainda maior. Mas, alhamdulillah, tive a oportunidade de escolher o assunto e foi sobre a saúde em Moçambique. Foi sobre seguro de saúde em Moçambique. Esse estudo dividiu-se em 2 partes, no ponto de vista islâmico e no ponto de vista econômico. Qual é o contributo que as empresas de seguro de saúde trazem para o nosso país? Então foram em 2 vertentes e consegui defender, alhamdulillah. Foi neste ano mesmo, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, e tive o privilégio, isso graças a Allah subhanahu wa ta'ala, a ser o 2º aluno da minha classe a defender. Mashallah. Alhamdulillah. Bom, este é um percurso muito doce. Eu acabei anotando aqui uma das passagens que, pronto, impressionou-me bastante, pois nós sabemos que para estudar não é fácil, mas também quando me diz que fez o curso de Hifl com 12 anos e meio, fiquei bastante impressionado. Sheikh, na classe de Hifl nunca houve classificações em que lugar é que o Sheikh esteve, quer dizer, nunca houve classificações, se houve, em que lugar esteve? É verdade que nós tínhamos exames, quer dizer, antes de sairmos de férias, eles faziam questão de pôr alunos a fazer a revisão de tudo aquilo que memorizaram e depois iam fazer exames com os outros professores. Quer dizer, trocavam de classes. O aluno desse professor vai fazer exame com outro professor e assim sucessivamente, para deixar as coisas mais claras.
mas não me lembro de ter algo de primeiro lugar ou segundo lugar. Só lembro de uma coisa que não sei se estaria a exagerar ou deveria dizer. Quando a pessoa tem 27 juzes, quando a pessoa já terminou de memorizar 27 juzes, a pessoa deve parar e deve fazer o exame com outro professor. É mais ou menos o exame final. A pessoa só poderá proceder se passar. Alhamdulillah que eu consegui fazer esses 27 juzes com um único erro. Alhamdulillah. Foi graças a Allah subhanahu wa ta'ala. É verdade. É verdade. Bom, para os que estão a nos acompanhar, dizer que estamos com o Sheikh Mubin Hajat a ouvirmos um pouco da sua biografia. Sheikh Mubin Hajat, todos nós tivemos uma infância e tivemos brincadeiras que gostamos e não gostamos. Qual foi a brincadeira que mais gostou na sua infância? A brincadeira, já nem me lembro, mas lembro-me que gostava de brincar polícia ladrão, os outros. São as brincadeiras que nós tínhamos no nosso tempo. Certo. Sim, mas alhamdulillah que foi uma grande experiência. Às vezes jogávamos futebol, aqui no Anuaril nós tínhamos um campo bastante grande e costumávamos jogar também. Certo. E no meio disto tudo, nós há vezes que fazemos coisas contra a vontade, quando somos pequeninos. Acha que em algum momento chegou a pensar que os pais estavam a vigarizar ou estavam a vingar por estarem a lhe mandar para a madraça e para a escola? Chegou algum tempo em que pensou que não, eu estou a sofrer por causa destes mandamentos rigorosos, digamos assim, dos nossos pais? Sem dúvida, quando somos crianças, a nossa mente é pequena. Certo. E não entendemos o que os nossos pais pretendem. Certo. Quando nos obrigam a fazer algo e nos ensinam algo. Sempre carregamos aquele sentimento no coração de tristeza, mas por que os meus pais estão a fazer isso? Mas futuramente Allah subhanahu wa ta'ala sempre vai abrindo as portas e vamos entendendo qual foi a visão deles e que eles estavam corretos. É verdade. E gostava de saber se os nossos pais estão vivos? Alhamdulillah, estão vivos. Hoje, quando olham para o Sheikh Mubin Hajat, o que é que eles dizem? Não sei, praticamente não sei. Só peço que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a eles da melhor forma possível e faça de nós bons filhos. Amém, amém. Sheikh, mesmo na reta final da nossa entrevista, eu gostava de saber, depois de ter terminado os vossos estudos, eu penso que já, de acordo com a explanação, já defendeu, né, e já terminou. Pensa em viver em Moçambique e ajudar o seu país ou está com projetos de viver fora? É assim, já tive oportunidades de estar em Portugal, na Inglaterra, mas eu tenho dito às pessoas que apresentam esses projetos que eu estudei com o objetivo de beneficiar o meu povo. E os outros países, de certeza que têm os seus residentes e pessoas que saíram com o mesmo objetivo. Portanto, eu saí de Moçambique com o objetivo e até agora eu desejo permanecer neste país e fazer chegar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Pronto, vou-lhe pedir para dar últimas considerações, Sheikh Mubin, que é para podermos encerrar com a nossa entrevista. Últimas considerações. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez para recompensar ao Sheikh Abdurrahman, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós sucesso, firmeza e sinceridade. Sinceridade é bastante importante nas nossas vidas. Todo aquele que sai para aprender o conhecimento religioso, para aprender algo benéfico, deve somente dedicar a Allah subhanahu wa ta'ala este esforço, porque as pessoas hoje podem estar satisfeitas contigo e amanhã não estiverem, por motivos banais, enquanto que quando a pessoa faz algo por Allah subhanahu wa ta'ala, jamais irá se arrepender, porque Allah subhanahu wa ta'ala é justo e é grato por aquilo que nós fazemos. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jazakallahu khairan, Sheikh Mubin Hajat, pela oportunidade que nos deu de estarmos em vossa frente e sabermos um pouco de vós. Caros amigos, nas próximas ocasiões, inshallah, terão a oportunidade de ver a entrevista também do Fadilat Sheikh Aminuddin Muhammad. Sheikh Aminuddin Muhammad é este que abriu as suas portas, dizendo que, olha, podem vir à vontade, saberem o que é que eu sou, e nós estamos bastante lisonjeados. E não só, contactamos também o Sheikh Taqdir Abdullah, que também abriu as suas portas, mas ficou por confirmar o dia em que nós havemos de ir ao encontro dele. Portanto, este é um indicativo de que, na verdade, nós precisamos de conhecer a biografia dos nossos ânimos. Eles nunca se esconderam, nós é que nunca tivemos a coragem de procurar saber quem é fulano, quem é o Sheikh fulano. Portanto, Jazakumullahu khairan pela vossa abertura e prometemos então estar convosco nas próximas ocasiões, se assim Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Meu nome é Abdul Rahman ibn Said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.